Olá pessoal, Marcos Júnior falando, e é sempre um prazer imenso poder chegar até você através das nossas mensagens e de certa forma ser boca de Deus na sua vida e poder contribuir para o seu crescimento pessoal e espiritual. E hoje eu quero falar a respeito do casamento, como evitar brigas desnecessárias. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, diz assim: melhor é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. E o que é governar o espírito? É você governar os seus ímpetos. Muitas vezes você terá vontade de reagir a coisas que lhe fizeram, a dor que lhe causaram. Por exemplo, não dá para impedir que uma pessoa faça algo contra nós ou diga algo que nos ofenda, principalmente se tratando do nosso cônjuge, não é mesmo? Então, tem coisas que o seu cônjuge vai dizer ou vai fazer que vai lhe afetar emocionalmente, que vai abalar você. E você não tem controle sobre isso e está tudo bem se você ficar chateada, se você ficar entristecida. Só que o que você controla, na verdade, é o seu ímpeto. O que você controla é o seu espírito, é a sua reação, é como você responde, é a sua resposta àquilo que lhe fizeram. Então, a sua resposta àquela atitude é totalmente de sua responsabilidade. Então, muitas vezes, a pessoa que sofreu o abalo emocional, a pessoa que passou por uma situação desconfortante, muitas vezes, mesmo estando ela na sua razão, no seu direito, ela perde a razão quando ela responde de uma forma negativa, causando um estrago ainda maior. Nós tivemos agora, recentemente, uma situação no Oscar, em que o ator Will Smith, sendo abalado emocionalmente por uma brincadeira de mau gosto, por uma piada, ele acabou agindo no ímpeto, no impulso para defender a honra de sua esposa e acabou transformando aquilo numa cena horrível, numa situação ainda pior, e no final da história acabou sendo julgado por todo mundo. Isso quer dizer que muitas vezes as nossas ações, os nossos ímpetos, não controlar a reação negativa, nos faz mudar de posição. Nós saímos da posição de vítima para a posição de vilão em questão de minutos. Então é importante você ter sabedoria e inteligência emocional e espiritual para saber governar o seu espírito, conter as suas reações. E isso não significa que você deve ser uma pessoa omissa e não se posicionar diante daquilo que você não gostou. Não é isso que eu estou dizendo. Mas saber se posicionar com sabedoria, saber se posicionar no momento certo, pode evitar dores de cabeça e desgastes emocionais desnecessários. No livro de Provérbios, no capítulo 26, no versículo 20, diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Ou seja, se não tem lenha, não há fogo. E o problema é que muitas vezes, se tratando do relacionamento do casal, quando você responde de maneira negativa, quando você paga na mesma moeda, quando você entra numa disputa acirrada, numa briga, numa queda de braço para ver quem ganha, você acaba jogando lenha e essa lenha aumenta o fogo. E no final os dois acabam perdendo porque o casamento se transforma em cinzas. Eu costumo dizer que numa briga de casal, quando um vence, os dois saem perdendo. Porque a ideia é que os dois vençam e o problema perca. Só que para isso os dois têm que estar dispostos a perder e não a ganhar, não vencer o outro. E o que acontece é que muitas vezes
um dos dois acaba vencendo, porque tem, né, um poder de oratório, um poder de comunicação, de persuasão maior. De repente uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais articulada do que a outra, e acaba fazendo mal para outra pessoa. Então, muito cuidado com as suas palavras, muito cuidado com as suas reações. Não jogue lenha na fogueira. É melhor conter o seu espírito, esperar o momento certo, a hora certa, para se ter um diálogo maduro, inteligente, bíblico, uma conversa franca, sincera, sem estresse, sem dor de cabeça. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e sucesso no seu casamento. Que Deus te abençoe.